Meus irmãos, que bom, obrigado pela homenagem, pelas mensagens recebidas ao longo do dia. Sou muito feliz aqui e nós temos uma igreja maravilhosa. E é a igreja que faz o pastor. Então, obrigado por todo o amor e carinho que vocês derramam sobre a minha vida. Vamos ao texto bíblico? Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. O tema de hoje é a oração que Deus responde. Vamos ler a Sagrada Escritura e vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. 1 Crônicas, capítulo 4, leremos versículos 9 e 10. Você poderá acompanhar comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Amém. Amém. Você pode mais uma vez orar comigo? Senhor Jesus, nós estamos em Teu nome, acessados à presença do Pai. E agora nós queremos pedir a Ti, na operação do Teu Espírito, que o nosso coração encontre a voz do Senhor de uma forma excepcional, personalizada, inédita. Nós cremos que Tu fazes novas todas as coisas. Esse não é mais um culto, não é mais um encontro demarcado ou repetido. Estamos diante de um encontro inédito e o Senhor tem coisas inéditas para falar no nosso coração. Analise agora profundamente a minha vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui. E que o Senhor possa derramar sobre nós, na medida que precisamos, as coisas que carecemos. Nós suplicamos ao Senhor, venha sobre nós. Se o Senhor não vier, não fará diferença alguma esse encontro no nosso coração. Somente Tu tens as palavras de vida, somente o Senhor pode nos transformar e nos realizar. Com os nossos pecados justificados na cruz de Cristo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale mais uma vez conosco. É o nosso mais profundo desejo nesse momento. Em nome de Jesus e por Ele. Amém. Bom, 1 Crônicas é um livro muito difícil de ler. A primeira parte, principalmente, não pela complexidade do assunto, mas porque é um livro que descreve muito a genealogia das tribos hebreias. Só no capítulo 1, a gente encontra mais de 180 nomes. Você pode imaginar até o capítulo 9, onde esses 9 primeiros capítulos são destinados apenas a falar sobre nomes, apresentar genealogias. Me lembro dos planos de leitura anual que eu já fiz na minha adolescência. Me lembro que a gente combinava com o grupo e começávamos a ler a Bíblia juntos. Alguém já participou desse movimento de leitura bíblica, né? Aí quando chegávamos em 1 Crônicas, a gente não entendia nada. De fato, tem alguns textos que é um desafio, né? Quem aguenta ficar lendo, por exemplo, 1 Crônicas 4, de 1 a 2? Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jatem, e Jate gerou Almai e Alade. Estas foram as famílias de Zoroatitas. Você começa a ler um texto mais longo, você não aguenta, você não está entendendo nada. Você pensa, a minha vida é muito curta e valiosa para eu ler tantos nomes. No meio desses nomes, nós encontramos no capítulo 4 um nome chamado Jabes. A maioria dos nomes são apenas citados, mas quando o autor, que segundo a tradição é Esdras,
cita Jabes, o texto faz referência a esse nome com 2 versículos, que foram os que nós lemos. Tudo na Bíblia é muito claro e profundo, mas quando pensamos em história, arqueologia, dados, nós temos dificuldades em algumas coisas. Por exemplo, a vida desse homem, ela só foi apresentada biblicamente nesses 2 versículos que nós lemos. Mas foi tão abençoador essa apresentação, ainda que sucinta, que o texto de hoje é riquíssimo e poderoso para nos falar muito a respeito da oração que Deus ouve. Jabes ganhou notoriedade porque o segundo texto ele resolveu clamar a Deus. Será que no meio da sua árvore genealógica, você será aquele que vai ser reconhecido notoriamente por ser alguém que clama a Deus? O texto diz que Jabes foi destacado, inclusive, no seu campo familiar, porque era um homem que clamava a Deus. O texto diz, versículo 10, Jabes clamou ao Deus de Israel. Se houvesse outros meios de alcançarmos as obras de Deus, senão pelo clamor. Somente o clamor pode nos conduzir ao Senhor. A graça e o favor gratuitos de Deus são acessados na esteira do clamor, Para essa noite, eu gostaria então de falar com você sobre a oração que Deus atende. Eu quero subentender que você é uma pessoa de oração, que você é alguém que clama a Deus. Você tem um relacionamento com Deus no viés do clamor. Deus conhece a sua voz e você conhece a voz de Deus, porque você é alguém que clama. E a vida de Jabes, ela foi mencionada aqui para nos ensinar algumas coisas. E eu quero muito que você se atente para aquilo que nós vamos ouvir. Eu quero primeiro afirmar a você, antes de pensarmos sobre o que Deus escuta, eu quero dizer a você que Deus não responde todas as orações. Deus não responde todas as orações. É uma ingenuidade nossa achar que Deus vai responder todas as nossas petições. Algumas pessoas se baseiam nas palavras de Jesus, de Mateus capítulo 7, dos versículos de 7 a 11, que dizem, Jesus falando, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e para todos que batem, a porta se abre. É um texto que Jesus ele fala sobre a abertura que a humanidade tem com o Deus Criador, através da oração. Mas nesse contexto, Jesus ele está ensinando sobre a companhia do Pai. Ele está ensinando, inclusive, a partir dos versículos 9, 10, 11, que assim como um pai dá um pão para o filho, Deus também dará muito mais. O versículo 10 diz que se pedir um peixe e o pai lhe dar uma cobra para o filho, esse pai é mau. E o texto diz que Deus é esse que dá as melhores coisas para os seus filhos. Quando a gente olha Mateus 7, nós encontramos Jesus falando sobre o acesso muito possível que o filho tem com o pai. Deus está acessível a toda a humanidade por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, não é que tudo que eu quero eu recebo. Não é que toda coisa que eu procuro eu vou encontrar. Não é isso que Jesus está dizendo. Então, eu afirmo a você que Deus não responde todas as orações. Jesus está ensinando que o Pai dará tudo o que for necessário, premente, para os seus filhos. Porque Ele é Pai, porque Ele cuida. Mas não é que o pai dá, entrega, ama, se preocupa com os seus filhos, que os filhos receberão toda e qualquer coisa dos pais. Jesus está ensinando sobre uma relação com o pai, e não que o pai entrega tudo para o filho. Inclusive, na continuidade do texto de Mateus 7, no versículo 14, Jesus vai dizer que a porta é... Como que é a porta? Dourada? Não, a porta é estreita.
Inclusive o texto diz que o caminho é difícil. E Jesus diz, e são poucos os que entram por ela. Bom, Jesus, se ele diz que a porta é estreita, que o caminho é difícil, está bem subentendido que Deus não é aquele que dá tudo o que o filho deseja. Isso quer dizer, portanto, que Deus não responde todas as orações. Alguém está escandalizado aqui? Vamos seguir. Você já ouviu algum testemunho de alguém que foi curado de uma doença terminal porque orou com fé ao Senhor? Eu já. Mas também você já viu algum testemunho de alguém com uma doença muito grave e que apesar de ter orado ao Senhor, faleceu? Também já. Segundo as Escrituras, a fé genuína em Deus, ela é revelada na vida dos filhos que andam felizes, com contentamento, apesar dos difíceis caminhos da vida. Se duas pessoas, dois pais, forem colocados num lugar de exposição e cada um deles apresentar um relato. O primeiro pai diz, olha, meu filho estava com uma doença muito grave, mas nós oramos, clamamos a Deus e eu pela fé criei no agir de Deus e Deus o curou completamente. Louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é um Deus de milagres, Ele está em nosso meio fazendo milagres. Aí o relato segundo o pai é, olha, eu tinha um filho com uma doença muito grave, ele era bem novinho, nós oramos, fizemos campanhas, jejuns, intercedemos na madrugada, mas o nosso filho faleceu. A fé estará presente na vida dos dois homens, se os dois olharem para Deus e disserem, louvado seja Deus, porque todas as coisas advêm dele e para ele são direcionadas. E se esses dois homens lidarem bem com o Senhor e com a fé, eles viverão conectados a Deus, dando o melhor de si a Deus, independente do caminho que a vida lhes traz. Lembram de Paulo, quando Paulo diz na sua carta, no final da carta para Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, ele vai dizer, combati o bom combate, lembram? Paulo falando isso? Acabei a carreira e guardei a fé. Que homem de fé! Que homem de fé! Paulo é uma inspiração. Só que o texto diz, um pouquinho antes em Filipenses, o mesmo Paulo dizendo, o Paulo que diz que guardou a fé, ele disse, eu sei viver na necessidade, Filipenses 4:12. Eu sei viver na fartura, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio e estômago vazio, com pouco e com muito. Aí o versículo 13 diz aquele texto que a gente conhece muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, no Cristo que me fortalece. Ou seja, eu posso ter e posso não ter, posso perder e posso ganhar, posso ter o estômago cheio ou o estômago vazio. Esse Paulo é o Paulo da fé. É o Paulo que em 2 Timóteo diz, olha, eu guardei a minha fé. E Paulo era tão cheio de fé, que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz para a igreja de Corinto, sejam como eu, diz o texto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o Paulo que está dizendo que tinha fé, mesmo não recebendo todas as coisas que ele gostaria de receber, e coisas que possivelmente foram submetidas à oração. Somos maduros para entender que Deus não responde todas as nossas orações. Está tudo bem, nós vamos seguir, mesmo não tendo todas as coisas que gostaríamos. Quantas pessoas abandonam Deus porque não tiveram suas expectativas correspondidas? Quantos deixam Jesus e a sua comunidade porque oraram e não receberam? Mas louvamos a Deus porque você sabe que nem todas as orações são respondidas e você aprendeu a viver com fé, tendo ou não tendo. Mas quando olhamos para o Jabes, descobrimos que Deus escuta algumas orações. Tem algumas que Deus sempre escuta. E se você deseja saber quais são, não perca o próximo domingo, na próxima celebração.
Não tem nenhuma graça isso. É claro que nós vamos considerá-las hoje. Mas abra o teu coração e coloque essas verdades muito secretamente num lugar aí na tua vida. Porque tem algumas orações que quando a gente faz, Deus responde. Vamos lá, a primeira delas. A primeira oração que Deus responde é: me abençoe. Se você orar a Deus, Senhor, me abençoe, Deus vai te abençoar. Jabes diz no versículo 10, Senhor, como seria bom se me abençoasses. Deus sempre quer abençoar você. Deus sempre quer abençoar você. Deus quer abençoar você todos os dias. Sim, Deus quer abençoar você todos os dias. E a bênção dele está à distância da sua vida de uma oração, de um clamor. A pergunta necessária para esse momento é descobrirmos o que é de verdade ser abençoado pelo Senhor. Se você tivesse que responder para alguém o que é ser abençoado, o que você responderia para esse alguém? Vamos fazer um teste? Você, vamos supor, precisa convencer a pessoa ou explicar para a pessoa o que é, no seu conceito, ser alguém abençoado. Então você pode, por gentileza, escolher alguém que está próximo de você e, em poucas palavras, definir para ela o que para você é alguém ser abençoado. Vamos lá? Vocês podem falar com voz para a pessoa ouvir. Podem ir lá. Fala aí. O que é ser abençoado para você? Defina o que é ser abençoado. O que aconteceu aí? O que vocês falaram? O que será que vocês falaram? Tá bom. Já deu para entender, né? É importante a gente saber o que é ser abençoado. Ser abençoado está estritamente ligado a algo interno. Algo interno. O pessoal está na parte final da apresentação do abençoado ainda. É muita coisa abençoada. Ser abençoado tem a ver com aquilo que ocorre internamente na vida do ser humano. Está ligado ao ser. A palavra abençoado, eu fiz uma rápida pesquisa, ela vem do grego eulogio. Eulogio. E o termo, ele é composto por um advérbio, eu, e por um verbo, falar. Então, o eu, ele tem a conotação de bem. Fazendo a junção do original da palavra abençoado, no Novo Testamento, nós encontramos o significado de falar bem. Abençoado, numa raiz de significado, de semântica, está ligado à compreensão de falar bem. Quem é abençoado? Aquele que é bem falado. Abençoado é aquele que é reconhecido, não por aquilo que ele faz ou tem, mas por aquilo que ele é. Grave uma coisa muito importante. Abençoado tem a ver com a essência, não com os proventos, com os recursos. Nem todos que têm recursos são abençoados. Na máquina, para avaliar uma pessoa se ela é abençoada ou não, o que nós temos não entra. O diploma não entra. A habilidade não entra. Nessa máquina que avalia o grau de ser abençoado ou não, só entra o ser humano mais despido. Somente a essência entra. Por exemplo, o abençoado é honesto, mesmo sendo pobre.
Tem gente rica que não é abençoada, mesmo tendo muito. E é claro que também tem pobre que não é abençoado. E tem rico que é muito abençoado. Ou seja, o ser abençoado tem a ver com o âmago da pessoa, da essência da criação dela, e não com aquilo que ela pode fazer ou pode ter. A questão não é o que a pessoa tem, mas a questão é o que a pessoa é. É por isso que, diante de Deus, todos nós temos a oportunidade de sairmos daqui abençoados. Tudo bem? Porque o abençoado não fala sobre nossas prerrogativas. Talvez tenha alguns aqui que estão com uma dor de cabeça enorme para pagar os boletos dessa semana. Afinal de contas, o dia 10 vai cair nessa semana. É isso aí. Ou seja, talvez alguns estão preocupados. Meu Deus, dia 10 essa semana, vai cair os boletos. Então, tem uma inquietação no coração. Tem outros não. Ou estão pensando, eu não sei como eu vou investir esse dinheiro que eu tenho parado lá na conta. Mas essas contingências nos diferem na hora de Deus nos abençoar? É claro que não. Todos nós podemos ser abençoados a despeito das nossas realidades. Talvez um tome um pouco mais de remedinho do que o outro. Não tem problema. Diante de Deus, todos nós podemos receber a mesma medida da bênção dele. Entendemos assim? Alguns podem enfrentar difíceis momentos, outros não. Mas diante de Deus, nós somos privilegiados em receber a bênção dele, porque a bênção fala de quem nós somos. É algo que acontece dentro de nós, e não do que nós temos ou do que podemos fazer. Jesus Cristo foi extremamente abençoado, não é? Mesmo não tendo um lugar para reclinar a sua cabeça. Ser abençoado está relacionado ao lugar onde está a vida, e não as coisas que estão em volta da vida. Ser abençoado fala do lugar onde a nossa vida está, e não das coisas que arranjam a nossa vida. Primeira coisa então, se você deseja ser abençoado, e aprendemos que a bênção de Deus que abençoa é muito maior e muito mais robusta do que coisas que podemos ter, inclusive todo o ouro do mundo. Se você deseja ser abençoado, Deus sempre está pronto para lhe abençoar. Ele é o Deus da bênção, e o tempo todo Deus olha para você com o desejo de abençoar você, de encher a tua vida, de encher o teu coração da bênção dele, que transcende tudo que a gente pode construir. Segunda coisa, segunda oração que Deus ouve: me desenvolva. Primeiro então, me abençoa, ou me abençoe. A segunda, me desenvolva. Versículo 10 diz, Jabes: ah, Senhor, como seria bom se expandisses meu território. Deus deseja que você se desenvolva. Por isso, sempre que você pedir para o Senhor desenvolvimento, Ele vai te ouvir. Quando Deus começa a desenvolver a nossa vida, e Ele sempre quer desenvolver a nossa vida, os bons resultados começam a aparecer. Antes de você pensar em resultados estupendos, enormes, magníficos, Deus precisa ouvir do teu coração: Senhor, desenvolva a minha vida. E Deus, Ele deseja sempre aperfeiçoar a sua habitação, a vida que está em suas mãos. Deus deseja aprimorar a sua vida. Ele já provou isso, por exemplo, quando Ele deixou o fruto do Espírito Santo a dispor da sua vida. Você já ouviu falar do fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo.
expressado em alguns temas, em algumas expressões. Quando uma pessoa vive o fruto do Espírito Santo, ela passa a ser desenvolvida em todas as áreas. Ou seja, Deus prova que Ele deseja desenvolver a sua vida em todas as áreas, quando Ele deixa para você o fruto do Espírito Santo que mora dentro de você. Na teologia entendemos que antigamente Deus ele se manifestava com o seu Espírito no Antigo Testamento para ocasiões específicas, para propósitos específicos na vida de algumas pessoas. A partir de Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, versículo 16, é o 1º ou 2 Coríntios, você pode procurar lá, mas diz o texto em Coríntios que nós nos tornamos a casa, a habitação do próprio Espírito Santo. Se Deus habita hoje na vida daquele que ama Jesus e vive com Ele, permanentemente, e o fruto do Espírito Santo são ações que nos modulam, que nos moldam, nós entendemos que Deus deseja nos aperfeiçoar. Obrigado, Ju. Quando uma pessoa vive o fruto do Espírito Santo, ela passa a ter toda a sua vida alterada para melhor. Eu vou ajudar você a se lembrar do fruto do Espírito Santo. Primeiro é o amor. Uma pessoa que ama de verdade, ela gera bons frutos. Uma pessoa que ama de verdade, não o interesseiro, o oportunista. Mas quem ama de verdade gera bons frutos na vida. Expande na vida. Cresce na vida. Prospera na vida. Atrai as pessoas. É admirado. Segunda expressão do fruto, alegria. O texto diz, Gálatas 5:22, primeiro amor. Segundo, alegria. Uma pessoa alegre vai bem na vida? Ou é o triste que prospera? O pessimista, o cabisbaixo, o com discurso de derrota, o vitimista. Quem prospera? O alegre? Você gosta de ficar perto de quem vive triste ou vive alegre? Alegre. O alegre, ele chega e já colore o ambiente. Já coloca todo mundo para cima, já motiva. E já, enquanto o pessoal está falando de luta, ele está falando da comemoração, do churrasco, do futebol. Pensa em umas coisas que trazem alegria no nosso coração. Enquanto o alegre, ele sempre escolhe ver as coisas boas. O alegre consegue sempre tatear as coisas que são encantadoras, que valem a pena na vida. O alegre, você que está no mundo corporativo, trabalha com pessoas, né, independente do ramo que for, o alegre, ele vai mais longe e vai mais rápido. Principalmente se for na área de relacionamento. Outra expressão do fruto, paz. Uma pessoa que vive em paz, ela está credenciada para prosperar. Agora, já viu algum atribulado obtendo resultados bons na vida? A pessoa só vive conturbada. É um barulho incessante na cabeça. Coração todo mutilado. A pessoa está toda desfacelada. Não consegue ter paz. Ela não consegue ver um momento bom na sua vida. O atribulado não consegue ampliar as coisas. Ele não prospera. O atribulado é aquele que o tempo todo está falando mal de tudo e mal de todos, porque a vida dele é um barulho que ele não consegue conter em si. Aí ele transporta o barulho para os outros. Atribulado. Conhece algum atribulado? Você é um atribulado? Não, em nome de Jesus você não é. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, você está sendo construído, desenvolvido. E se você está sendo desenvolvido, você vai prosperar. Outra expressão do fruto, paciência. Uma pessoa sem paciência consegue se desenvolver na vida? Ter bons resultados? Outra expressão, amabilidade ou gentileza. Já viu alguma pessoa que não é gentil crescendo? É um turrão, a não ser que ele seja um agricultor e faça todo o trabalho, viva sozinho no campo. Mesmo assim, ele vai sempre ser limitado. Mas uma vida no mundo sem a gentileza é uma vida emperrada. Outra expressão do fruto, bondade.
O oposto da bondade é maldade. O maldoso desenvolve-se bem, o maldoso sempre tropeça na sua própria maldade. Outra expressão, fidelidade. Já viu algum infiel se dando bem? Algum infiel conseguindo se desenvolver? Só consegue se desenvolver quem consegue ser fiel a propósitos, a pessoas, a princípios, a valores. Outra expressão do fruto, a última, domínio próprio. Quem não consegue se controlar, vai longe ou vai perto? Quem não tem autodisciplina, vai bem ou vai mal? Consegue obter ou consegue só perder? Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus colocou o seu Espírito em nós, e esse Espírito gera fruto, para que a gente possa se desenvolver. Se você balbuciar, olhar para Deus e começar a falar, Senhor, desenvolva a minha vida, Deus vai na tua direção. Deus se inclina para aquele que clama, desenvolva a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um vaso e tu és o oleiro. Pode me apertar e pode me moldar. Essa é uma oração que Deus escuta. Eu não estou falando de um evangelho triunfalista, tá? Que tudo vai dar certo na tua vida e você vai viver a sua vida passando em velocidade alta com a BMW. Eu estou dizendo a você que em Deus, pela ação do Espírito Santo, você deve se desenvolver em toda a sua vida, nas mais diversas áreas dela. Amém? Deus nos escuta quando a gente pede para Ele nos desenvolver. Peça a Deus direção para que Ele possa desenvolver a sua vida. Não vem buscar oração ou buscar clamor a Deus por sua vida física, se você não desenvolve a sua vida física. Não dá para alguém vir pedir oração pelo casamento que está muito ruim, se o casamento não é desenvolvido, se a pessoa não participa da jornada do casamento pleno, que vai ser lançado essa semana, lá na churrascaria. Deus. Se você não conseguir ir na churrascaria por algum motivo, não tem problema, mas você precisa viver a jornada do casamento pleno. Ah, Senhor, renove meu casamento, abençoe meu casamento, Senhor, precisamos ser melhores no matrimônio, Senhor. E aí não há desenvolvimento do matrimônio, porque o amor, o domínio próprio, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, parece que não está sendo percebido no casamento. E aí, Deus vai escutar essa oração? Agora, se Deus fala assim, Senhor, desenvolva a minha vida para que eu possa ser um cônjuge melhor, o meu casamento pode ser melhor, Senhor, me ajuda quanto ao amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, Senhor, me ajuda, pode me pegar e me manusear e desenvolver a minha vida. Deus vai ouvir. O casamento passa a ser transformado. Deus ouve a oração quando nós pedimos para Ele nos desenvolver. Peça a Deus que Ele vai usar muito você e vai desenvolver você. Segundo o texto aponta que Jabes diz assim, Senhor, amplie o território da minha vida, amplie as possibilidades. E quando Deus começa a mexer com a nossa vida, nós passamos a desenvolver a nossa vida em todas as áreas, em todas as possibilidades. Para terminar, para a gente orar, além de nos abençoar, além de Deus nos desenvolver, quando a gente pede para o Senhor, Senhor, nos acompanhe, Deus nos ouve. Versículo 10 diz, Jabes diz, Senhor, sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal. Precisamos pedir mais para o Senhor nos acompanhar. Eu tenho uma memória de quando eu era adolescente. Os meus pais estão aqui, não sei se a memória deles vai falhar, mas eu lembro. Eu me lembro que, quando eu tinha menos de 10 anos,
fizemos por algumas vezes alguns percursos de carro com um pastor que nos pastoreava naquela época, o pastor que me batizou, inclusive. Esse pastor, ele tinha um Voyage 94. Um carro bom, né, Fernandinho? Carro bom. E era o câmbio mais alto, aquele câmbio pequeno, era um encanto. Eu me lembro. Porque meu pai, e era o maravilhoso na época, nós tínhamos um Corcel que tinha um câmbio muito grande, né? Aqueles câmbios que iam na frente e voltavam, e muito grande a extensão dele. E quando a gente olhava para aquele Voyage 94 com um câmbio bem curto, era uma coisa encantadora. E eu me lembro que nós saímos, pastor Walter, minha família, eu, em alguns percursos de visita pastoral. E eu me lembro que, cada vez que saímos de uma casa para outra, o pastor fazia uma oração. Senhor, nos leve em paz, nos abençoe, que lá seja uma bênção. E eu ficava pensando, poxa, mas se orar na saída, né? Ora e, Senhor, abençoe as nossas visitas. Faz uma oração mais abrangente. Será que Deus vai se enrolar na hora de marcar, né? Eu acho que Deus vai considerar, tipo assim, fazer uma oração só. Mas cada hora que saía da casa do irmão fulano, ia para o ciclano, fazia uma oração. E aí ele, gente, vamos orar, e orava. Me lembro que isso marcou a minha vida. Não sei, mas eu tenho o pressentimento que às vezes a gente faz uma oração bem forte, bem bonita, no domingo à noite aqui. Senhor, abençoe essa semana. Abençoe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Senhor. E, Senhor, abençoe tudo que eu for fazer. Eu tenho a impressão que é assim, às vezes, né? Não sei você, né? Mas, às vezes, pode acontecer. Sabe aquela... Não sei se é piada ou aconteceu mesmo. O rapaz, ele fez uma oração bem bonita, bem caprichada. Ele colocou todos os temas que ele julgava importantes e colocou ali, escreveu bem certinho. No final, colocou em nome de Jesus, amém. E emplastificou essa oração e colocou essa oração no canto da cama dele, bem ali no lugar onde ele colocava abajur as coisas. No final da noite, quando ele chegava cansado para dormir, depois de um dia extenuante, ele se concentrava e dizia, Senhor, é tudo isso aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer que não funciona. Não funciona, não faça isso. Mas, e se a gente orasse cada vez que a gente saísse de casa? E se orássemos cada vez que voltássemos para casa? Senhor, obrigado por esse tempo. E se a gente começasse a orar cada vez que fôssemos fazer uma refeição? Senhor, obrigado por esse alimento. Isso é a prova de que o Senhor nos ama, porque sem Ele a gente morreria. O Senhor nos deu, obrigado. Em nome de Jesus, amém. 7 segundos, 8 segundos. E se começássemos a chamar mais Deus para as conversas da família? Para os entraves que sempre ocorrem? E se a gente começasse a chamar mais a Deus para o período de trabalho, ou para cada período de trabalho do dia que nós temos, para cada procedimento profissional que temos que fazer, para cada contato comercial que nós temos para realizar, empresarial, cada ação burocrática do nosso dia a dia, e se nós começássemos a chamar mais a presença de Deus para cada passo que a gente dá? Senhor, vamos começar o futebol, vamos orar aqui, Senhor, nos abençoe. Aí aquele mais aplicado, Senhor, eu vou tentar essa jogada, Senhor, me abençoe, que eu possa dar um bom chute. Que cada passo que nós dessemos, nós colocássemos mais em submissão a Deus, dizendo, Senhor, vai comigo. Certa vez, depois de ver a glória de Deus, no percurso da caminhada no deserto, Moisés disse para Deus, Êxodo 33, versículo 16, Senhor, se não me acompanhares, como os outros saberão que nós contamos com o Senhor? Contamos com o seu favor. Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu,
e todos os outros povos da terra. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, se o Senhor não for ao nosso lado, se não sentirmos a sua respiração, se não percebermos os seus passos sendo dados na direção dos nossos, sincronizados com os nossos. Senhor, se o Senhor não estiver ao nosso lado, não nos deixe ir. Como as pessoas vão saber que nós temos o teu favor se o Senhor não for percebido ao nosso lado, não estiver ao nosso lado? Sempre que pedimos para o Senhor nos acompanhar, Ele nos acompanha. Vamos fazer um exercício essa semana? Vamos fazer aqui um combinado entre nós? Vamos orar mais a cada trecho pequeno da nossa vida. Senhor, preciso tratar desse assunto. Senhor, clareia a minha mente agora. Estou chegando em casa, Senhor, me abençoe agora, que toda a fala agressiva, toda a impaciência, esses entulhos que esses pecadores depositaram sobre a minha vida no dia de hoje, esse pessoal que me deixou chateado demais, essas palavras de acusação que vieram sobre mim, esse pessoal que me sobrecarrega emocionalmente, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso agora possa ficar travado na barreira da porta da minha casa, e que ao chegar em casa eu possa sentir a Tua presença, e que a minha família toda sinta a Tua presença. E que amanhã o Senhor me dê sabedoria para resolver esse monte de encrenca que eu tenho no meu trabalho. Mas, Senhor, abençoe agora a minha chegada em casa. E quando vai trabalhar? Senhor, eu quero Te apresentar meu trabalho. Chegando na empresa, ore pelo aquele lugar. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre a minha vida hoje aqui. E se a gente orasse mais com os nossos filhos em volta da mesa? Benzinho, precisamos orar mais. Temos que orar mais. Às vezes a cada briga no almoço de casa, confusão e que comida voa. Temos que orar mais. Senhor, todo mundo, Papai do céu, obrigado pelo esse alimento. Obrigado pelo bife acebolado. Ou obrigado pelo ovo mexido. Senhor, louvado, o Senhor nos sustenta. E se orássemos mais? Será que Deus ia vibrar, ou será que Ele ia entender, pô, esse pessoal é forte demais, eles vivem tanta coisa, mas tanta coisa, e não me chamam para eu participar? E se fôssemos mais aplicados em chamar a Deus para os nossos mais minuciosos passos? Senhor, nos abençoe. Vamos para o pequeno grupo. Senhor, encha hoje esse pequeno grupo da Tua bênção. Que hoje o Senhor revele coisas novas para nós. Senhor, vamos agora para o discipulado. Senhor, traga consolo no coração de cada um, traga força. Vamos orando, chega lá, a gente está mergulhado na oração. E se nós começássemos a clamar mais a Deus, para cada acesso que nós damos, para cada lugar que a gente chega, e se nós começássemos a orar o dia todo, pedindo para que o Senhor nos acompanhe. Senhor, me abençoe. Senhor, me desenvolva. Senhor, me acompanhe. Todas as vezes que nós orarmos isso, Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Versículo 10 do texto que nós lemos. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e se expandisses meu território. Sê comigo em tudo que for fazer e guarda-me de todo o mal. E o texto diz: e Deus atendeu a seu pedido. Amém. Quero orar com você. E se a gente começasse a clamar mais a Deus? E se a gente se destacasse na nossa genealogia como alguém intercessor, alguém que clama, alguém que leva a sério a petição, a intercessão? E se a nossa casa começasse a ouvir mais a nossa voz orando? E se começássemos a acessar mais a glória de Deus através de um clamor permanente? Eu tenho certeza que se começássemos a buscar mais a bênção de Deus, se buscássemos mais o desenvolvimento
da nossa vida, através da ação do Espírito nela, se nós começássemos a chamar mais a Deus para nos acompanhar, coisas ruins que existem dentro de nós e que nós nos envergonhamos, passariam a ser repelidas, extintas, expelidas, melhor dizendo, tiradas de nós, expelidas, de uma forma sobrenatural. Se começássemos a orar mais para que Deus nos abençoasse, nos desenvolvesse, nos acompanhasse, nós teríamos uma ação poderosa de Deus, de cura, de libertação, de crescimento. Vamos começar a pedir mais ao Senhor a oração que Ele sempre vai nos responder. Porque Deus nos respondendo, as coisas passarão a acontecer na nossa vida. Deus de amor, nós estamos com o nosso coração bem apertado. A Tua palavra mesma afirma que ela é poderosa, ela invade a nossa vida e nos confronta numa medida muito forte. Senhor, nós temos falado com o Senhor pouco. Nós temos pedido a sua bênção com muita timidez. Em nome de Jesus, Pai, que eu e os meus irmãos aqui, nessa noite, decidamos por pedirmos mais, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor ressalte o seu DNA em nós. Que o Senhor derrame sobre nós a tua paz. Nos dê calibragem para crermos no Senhor. Nos dê pressão para entendermos que o Senhor está em nós. E não há nenhuma realidade capaz de ofuscar a tua presença em nós. Abençoe-nos, Pai. Abençoe-nos. Senhor, e comece também a nos dar aplicação, comece a nos dar disciplina, para pedirmos o tempo todo ao Senhor desenvolvimento, Senhor, aprimore a minha vida, Senhor, ajuste a vida dos meus irmãos, Senhor, santifique-nos, Senhor, tire o vocabulário ruim, tire as palavras agressivas, tire a incapacidade de ouvir, tire a incapacidade de perdoar, de pedir perdão. Em nome de Jesus, Senhor, comece a remover o lixo, os entulhos que persistem em nossa vida. Em nome de Jesus, desenvolva a nossa vida. Comece a nos colocar num lugar de crescimento, de busca, de entrega, de renúncia, de discipulado, de leitura, de oração, de meditação. Em nome de Jesus, Senhor, desenvolva a nossa vida, traga desenvolvimento sobre os pais, em nome de Jesus, sabedoria aos pais, tire os palavrões, Senhor, tire a insensibilidade, tire as agressões, dê graça para a imposição dos limites, dê graça para a imposição da ministração da verdade, dê graça para o acolhimento afetuoso, o carinho, o abraço, o tempo de qualidade, a presença e os presentes. Em nome de Jesus, desenvolva os pais. Tantas crianças nessa comunidade, gente sagrada, gente que é a menina dos seus olhos, gente às quais Jesus exaltou, enalteceu, referenciou. Senhor, nos dê graça como pais, de cuidar bem dos nossos filhos, mas para isso, desenvolva a nossa vida, Senhor, desenvolva a nossa vida, aprume os casamentos desse lugar, em nome de Jesus, Senhor, nos traga crescimento conjugal. Ó Deus, dê graça aos jovens, não deixe que os jovens caiam nas conversas dos digitais, não deixe, Senhor, que os jovens caem nas conversas dos universitários promíscuos, beberrões. Em nome de Jesus, Senhor, desenvolva o coração da juventude,
desenvolva a vida da juventude. Ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor, desenvolva-nos, a começar desde as crianças até o mais velho, que o Senhor possa nos desenvolver em nome de Jesus. E Senhor, para onde formos, como formos, quando formos, com quem formos, que em todo tempo possamos chamar o Senhor. Quebra de nós esse silêncio crônico, infernal. Infernal porque Ele está do outro lado da majestade do Senhor. Ele está na escuridão, longe da Tua luz. O silêncio vai nos colocar num campo de indiferença, de falta de desejo. Senhor, em nome de Jesus, nos remova deste lugar. Coloque em nossa vida um desejo de chamar o Senhor o tempo todo. Senhor, vamos comigo. Senhor, vamos comigo. Se o Senhor não for comigo, as pessoas não vão perceber que o Senhor está comigo. E eu não serei diferente dos demais. Senhor, vamos comigo. Senhor, vamos comigo. Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui saiamos deste lugar decididos a pedir, a clamar, a invocar a Tua presença para cada trecho que formos fazer durante esses dias. Que possamos buscar a Tua companhia incansavelmente, incessantemente. Nos ajude, Senhor, a clamarmos por isso, porque o Senhor vai nos responder. Porque é essa oração que o Senhor responde. E que para a Tua glória, Senhor, as coisas sejam ajustadas em nossa vida. E que em nome de Jesus, os nossos próximos dias sejam marcados por nossa oração constante. E Senhor, certamente não vamos receber tudo que gostaríamos de receber, mas por Tua palavra nós cremos que o Senhor vai nos dar a Tua bênção, que o Senhor vai nos dar crescimento e que o Senhor vai nos dar a Tua companhia. Em nome de Cristo nós oramos agradecendo.